Hoje de novo tá um dia daqueles assim incríveis, né? Não tem uma nuvem no céu. Tá muito bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre coisas ligadas à viagem. Viagem sempre tem uma quantidade de coisas que a gente consegue controlar, muitas vezes no planejamento, algumas coisas que a gente pensa em influenciar quando a gente viaja junto com alguém, as pessoas que vão nos receber e algumas coisas que a gente já sabe que a gente não consegue nem influenciar e nem controlar. Eu uma vez, há muito tempo, estava na Itália visitando o Coliseu e eu me lembro de um guia que estava com a gente torcer o nariz quando tinha um grupo de americanos e ele ouviu uma pessoa desse outro grupo sugerindo que eles deviam ter reconstruído o Coliseu, porque aquelas ruínas não fariam sentido. O italiano, do alto da sua cultura, de naturalmente preservar as coisas da maneira que elas eram, não conseguia aceitar isso de jeito nenhum. Mas o americano, acostumado a talvez menos valorização às coisas mais antigas e que as coisas estivessem, né, na sua perfeição mais material, tinha muita dificuldade de entender por que ruínas tinham um benefício de serem visitadas. Pois se a gente não tomar cuidado, tá feito conflito. Se tem um determinado conflito, eu estou desde o início da semana compartilhando com vocês uma ferramenta que eu gosto muito, que é Ovo no Prato, que vai dizer que conflito eu quero me meter e que conflito que eu não quero. Então, esse aí, o do Coliseu, o guia que se incomodou era o guia do meu grupo. Essa situação aconteceu num outro grupo. Então, será que esse turista, que ainda por cima estava no outro grupo, estaria minimamente na zona de influência do meu guia? Dificilmente. Então, se ele se irritou quando ele recebeu esse tipo de informação, o que a gente precisa conseguir fazer é explicar para ele que ele tem que respirar. Ele tem que tentar canalizar as energias dele para o grupo dele naquele momento. E que o grupo dele naquele momento não tinha ninguém, pelo menos aparentemente, com a mesma percepção. Então, a gente segue na história do viajar, a gente segue na história do pensar nisso sob a ótica do persuasão. Mas quando a gente viaja, sempre tem um grande grau de incerteza. É claro que eu posso escolher viajar para uma cultura que seja mais próxima da minha. Eu posso escolher, se eu quiser, muita gente faz essa escolha, ir para uma rede de hotéis que eu já conheça. Tudo isso que eu faço para minimizar as incertezas que eu tenho no processo de viajar. Mas mesmo que você cuide de tudo, né? Tem gente que gosta de viajar com tudo bem planejadinho, algumas coisas podem sair do planejamento. Vou dar um exemplo. A pessoa, antes de viajar, olha a previsão do tempo e vê para o dia que tiver previsto chover, ela comprar ingresso para ir para o museu. Mas o dia que não estiver previsto chover, ela vai para passear num parque. Previsão do tempo, a gente consegue ela muito precisa com tanto tempo de antecedência quanto do planejamento de uma viagem? É raro, né? Então, não vai dar. Você pode fazer o outro tipo de viagem, que você não planeja tanta coisa, você não planeja isso, você não compra, por exemplo, previamente o ingresso, mas você se arrisca a filas no dia. Só que em compensação, você não vai parar num museu o dia que tá um sol muito lindo lá fora, se você é o tipo de pessoa que gosta de aproveitar a natureza quando o tempo tá bom. Então, quando a gente pensa nessa história, isso depende muito do perfil da pessoa. Hoje eu sei nomear isso, mas assim, o que eu acho que é? Eu gosto de improvisar. Eu normalmente vou bem nas situações que saem do meu controle. Então eu literalmente prefiro viajar sem tanta coisa planejada assim.
Por isso, eu já encontrei com muitas situações na vida, algumas delas eu vou contar para vocês. Mas é claro, eu não estou dizendo que esse é o jeito certo. Já viajei com tudo planejado e foi ótimo, porque aí você vê mais coisas, você pega os melhores lugares e por aí vai. Então eu vou contar para vocês uma das situações curiosas que eu passei justamente porque eu não estava com muitas coisas planejadas. Quando eu fui para a Índia, em 2000 antes de 2000. 90, eu esqueci de fazer a conta, vou fazer, mas tem muito tempo. Foi antes dos anos 2000, 1900 e bolinho. Quando eu fui, a chegada já foi bem desafiadora, porque o voo chegava no meio da madrugada, eu estava sozinha e eu tinha o albergue de chegada, que era um YMCA contratado. Mas era só isso que eu tinha. Eu não tinha decidido ainda outros lugares que eu ia ficar, coisas que eu ia fazer depois. Eu simplesmente tinha resolvido que quando chegasse lá, eu ia ver aonde eu ia me hospedar. Por fazer isso, conheci umas pessoas que acabaram ficando amigas e eu resolvi que eu ia seguir com eles e que eu ia viajar e fui para um segundo albergue, que aí já era uma hospedagem muito mais particular da própria Índia. Não era um YMCA, como eu falei para vocês, é uma cadeia, né? Um grupo internacional. Então, a cama estava onde eu esperava que tivesse, as coisas estavam onde eu esperava que tivesse. Quando eu fui para a primeira hospedagem, que era uma hospedagem, né, de propriedade de uma pessoa da Índia, aí começa a história do choque cultural um pouco maior. Então, quem chegou agora, seja todo mundo muito bem-vindo. A gente está falando sobre viagem. Bem-vinda Marina, bem-vinda Bel, Yasmina, mamãe. A gente está falando sobre viagem numa perspectiva de lembrar aquela história de controle, de influência. Já até contei uma história do Coliseu e agora eu estou numa história na Índia. Qual é o meu ponto? Quando a gente viaja, a gente entra em contato com coisas que são muito diferentes do que a gente está acostumado. E a gente pode escolher o grau de dificuldade que a gente quer experimentar. Então, quando você escolhe um destino turístico que é muito distante culturalmente, você está se arriscando um pouco mais. Mas mesmo quando você faz isso, você pode acabar optando por ficar numa hospedagem mais próxima, ocidental e por aí vai. Então, na Índia, só na segunda hospedagem que eu fui parar numa hospedagem um pouco mais indiana. Já começou a diferença no café da manhã, porque eu praticamente não consegui comer quase nada de tanta pimenta. Logo no café da manhã. E olha que eu gosto de pimenta. Eu gosto mesmo de pimenta, mas tudo tinha pimenta e muito forte a pimenta. Então, aquilo, né, dá muita vontade da gente partir para o certo e errado, da gente pensar assim, nossa, tá errado ter esse monte de pimenta. A gente tá na terra do outro. Se lá é assim, vamos lá, o que é minha gema? O que tá no meu controle? Não comer, né? Porque eu não preciso comer aquela quantidade de pimenta que eu certamente vou passar mal, porque o meu corpo não está acostumado. Mas eu vou, numa próxima vez que eu sair, comprar coisas para o meu café da manhã. Ah, mas já estava pago. Você pode até tentar influenciar a pessoa do local para ela te fazer um café da manhã diferenciado. Tem lugares que isso acontece, mas tem lugares que não dava. Nesse lugar, por exemplo, aquele era o café da manhã que tinha. Eles não ofereciam o ocidental, como eles chamam. Em alguns lugares, sim. Eu fui ao Japão, eu já falei aqui algumas vezes, em setembro, e num café da manhã daqueles maravilhosos, porque aí a comida de lá eu realmente gostava muito, no café da manhã todo diferente, com fermentados, com um monte de coisa gostosa, tem gente que não gosta. Então tinha um casal ao lado da onde a gente comia, que estava com uma torradeira, um monte de pão branco e queijo em cima da mesa.
eu olhava para isso e falava assim, nossa, que bom que eu gosto de comidas diferentes, porque eu não ia querer comer pão branco com queijo com tanta delícia aqui. Mas lá na Índia, a pimenta foi demais para mim. Não tinha iogurte que cortasse aquela quantidade de pimenta na minha língua. Então, de novo, o que estaria na minha estrutura de controle? Comprar coisas para o outro dia, preparar uma conversa e ver se algum lugar em volta podia me atender, tentar influenciar a própria dona para tentar ver se eu conseguia pelo menos uma sopinha sem pimenta. E o que é prato para mim? Lembra? Ainda tem o prato, que é uma coisa que eu nem controlo, nem influencio, mas gostaria muito. Os costumes daquele lugar, a maneira e o horário que aquilo era servido, essas coisas eu não ia conseguir alterar. Então, prato para mim. Pois, nesse lugar, nesse mesmo café da manhã, uma menina puxou assunto, nitidamente indiana. Ela tinha um pão bem integral, assim, um que eu adoro, um pão de grãos do alemão, que eles chamam de Vollkorn, que é bem específico, né? Nem é uma coisa que muita gente gosta. Então ela chegou perto de mim e falou assim, olha, eu vinho da Suécia, eu tenho Vollkorn, eu tô vendo que você não tá conseguindo comer por causa da pimenta. Você quer um pedacinho? Ah, me apaixonei! Foi o Vollkorn mais gostoso da vida, porque lembrem-se, eu tinha chegado há pouco tempo, era só o meu segundo hotel, então eu não conhecia muitos lugares em volta, eu sei que aquilo foi ótimo. Fez e começou uma amizade gostosa com essa menina nesse dia, porque aí a gente acabou passando o resto do dia juntas, ela me contou a história dela e se seguiu uma das histórias mais divertidas que eu tenho na vida. Eu já até fiz um post aqui no Instagram, se alguém ficar curioso em relação às fotos, tem um post dessa viagem para a Índia em que eu tô lá vestida de indiana e tal. O que aconteceu? Essa moça, vamos pensar no prato dela, tá bom? Vou contar essa história para vocês pensarem no prato dela. Essa moça morava na Suécia, o pai dela era indiano e a mãe dela era sueca. Tanto que a irmã dela tinha um olho verde, assim, super bonito, só que ela não tinha, porque a mãe era morena, né? Então, uma pegou e a outra não, ela não era. De qualquer jeito, ela morava, os pais moravam na Suécia, ela cresceu na Suécia, mas nesse momento, naquele momento da vida dela, ela estava estudando nos Estados Unidos. Não vai ficar confuso, é uma moça de herança tanto da Índia quanto da Suécia, que cresceu na Suécia, mas tinha o rosto e as maneiras todas de indiana, porque a família ainda estava lá. E ela, naquele momento da vida dela, estava fazendo faculdade nos Estados Unidos. Beleza? O que ela estava fazendo na Índia? Ela estava lá para o casamento de uma prima. Nos Estados Unidos, ela tinha um namorado que também foi para a Índia. Só que, segundo as tradições indianas, ela não podia brotar lá com um namorado. Então, ele foi, mas eles estavam dizendo que eles eram só amigos. Qual foi a brilhante ideia que ela teve? Vamos lá, qual era o conflito? Porque a gente está usando isso para exemplificar ovo no prato, pensar em persuasão. Qual era o conflito? Tava ela lá e o namorado, ela não queria deixar a família dela chateada pelo fato dela estar viajando sozinha com um namorado que ainda por cima não era da tradição hindu. Vinha saber depois que essa era uma família muito tradicional de lá. Bom, tradicional, mas já tinha um morando na Suécia, né? Enfim, essa parte eu não vou saber para contar para vocês. O que eu sei é que que ela pensou que estava na zona de influência possível dela me levar para o casamento. Como se eu também fosse amiga dela desde os Estados Unidos. Ela falou que eu não ia precisar falar muita coisa de história, porque eles não iam saber falar inglês suficiente na família dela para interagir comigo, não ia passar de how are you, e que não tinha problema nenhum a minha história ser fiel, que eu era brasileira, se perguntassem onde eu estudava, que eu precisaria dizer que era nos Estados Unidos, mas nem precisaria explicar. Eu falei, meu Deus, Jasmin, não vai dar certo, não vai dar certo, você não vai ficar com ciúme dele ser apresentado como meu namorado? Não vou ficar, vocês não vão nem se encostar, porque aqui nem pode.
Depois eu fui para uma situação na vida que foi muito curiosa. De novo, o prato da Yasmin foi ela fazer o que ela podia para influenciar as pessoas, mas ela me colocou no prato dela, certo? Ela tá me influenciando aí, com uns argumentos que são ótimos. Ela já tinha entendido que eu gostava da aventura, eu não estava mesmo com hotel reservado, eu podia me hospedar onde fosse. Então, eu aceitei, né? De novo, meu prato. Qual era meu conflito? Será que eu vou me sentir mal lá? Será que essa situação vai desenrolar errado? Mas o sabor de aventura falou mais alto. E eu acabei indo parar num casamento para 3.000 pessoas na Índia, porque era o casamento da prima dela com o filho de uma enorme rede de petróleo lá. O casamento durava 5 dias e eu passei esses 5 dias como se eu fosse família da noiva. Eu literalmente vivenciei os bastidores, porque como eu era amiga delas, todos os rituais, né, de pintar as mãos, elas pintam com rena as mãos, os pés, fazem um monte de maquiagem. A curtição do casamento é muito grande por parte do público feminino com a noiva em si, porque depois essa noiva sai desse seio familiar e vai para outro, né? Então foi um momento muito interessante mesmo, assim. Eu lembro de muitos detalhes, da comida, né, que eu não resisti, experimentei de tudo, depois passei mal pra caramba, preciso confessar, mas não era apimentada em excesso a comida nesse casamento. Tinha muita diferença. Eles comiam agachados, né? Você pensa bem, uma festa para 3.000 pessoas. Poucas pessoas aqui no Brasil, né? Eu acho que aqui já foi um casamento com 1.000, mas, né, Copacabana Palace, assim, mas 3.000 pessoas é uma quantidade de gente que você não consegue imaginar. As pessoas abaixavam assim e colocavam no colo a comida, que eu não consigo nem fazer, né? Mas dava o meu jeito lá e voltava a vivenciar isso com eles. Uma das coisas que eu considero muito curiosas e que ficou muito na minha memória é que eu não sou uma pessoa de joias. Vocês talvez já tenham percebido, eu gosto dessas coisas naturais, né? Quanto mais trança. Aliás, esse aqui, Carolina, que me deu, tem essas espirais todas que ela ama. Então, essa sensação de ter que ter uma joia, uma vez eu vou viajar com uma joia, mas não vou mesmo, né? Minha aliança no máximo. Pois eles não iam acreditar, eu acho, na história de que eu estava indo para um casamento como amiga dela sem eu ter uma joia, pois eles me emprestaram. Eu estive com um brinco de ouro, um anel de ouro, uma pulseira de ouro que era deles durante todas as festividades, porque não era possível que alguém, família da noiva, estivesse sem uma joia nessa situação. Pois vejam vocês aonde a influência pode chegar. A história acabou super bem, eu conheci uma situação que eu nunca vou esquecer na minha vida, ninguém soube que ele era namorado dela, porque de verdade a gente ficava o tempo inteiro todo mundo junto, todo embolado, a gente se falando em inglês ou em espanhol, porque ele era mexicano. E as pessoas não entendiam o que a gente conversava quando a gente falava espanhol. Então, ficou uma situação que eu acho que agradou todo mundo dentro das possibilidades de controle e de influência de todas as situações. Mas nem todas as viagens a gente consegue esse grau de proximidade. Então, o que eu trouxe para mostrar para vocês dessa viagem da Índia foram tecidos, né? Eu sempre mostro, vocês estão na varanda da minha casa. Então, a minha intenção é mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho e que tem a ver com essa história. Essa do casamento da Índia, que eu acabei de contar, não é interessante? Pensa bem, 5 dias de casamento e eu era membro da família da noiva.
Me senti super privilegiada. Quem perdeu essa história, assiste a live depois, desde o início, que essa história é boa de verdade. E tá lá no feed, aonde tem uma imagem de uma pessoa vestida de sari e tal. Se vocês quiserem ver as fotos, essa história é boa. Agora já é a hora que eu vou mostrar os tecidos que eu trouxe de lá e guardo até hoje. Como eu falei para vocês, isso foi na década de 90, mas tecido de boa qualidade, ó. Eu tenho, né? Eu trouxe uns saris que eu não tenho mais. Vocês veem o brilho do tecido? Ele é lindíssimo, ó. Tem fios dourados. Eu guardei como tecido, como se ele fosse do sari mesmo. Nunca cortei. Ele é transparente, ó. Tcharam! Ó, dá pra ver? Dá pra fazer um monte de coisa com ele. A gente consegue fazer, botar na toalha, fazer uma cerca atrás, né? Criar um clima em alguma situação. Eu amo tecido. A essa altura, vocês já sabem que eu gosto dessas coisas. Por quê? Primeiro porque eu sou filha da Dona Marinette. E ela consegue fazer um castelo e o resto da cidade que mora em volta do castelo com tecidos. Então, eu tenho um monte de tecidos. Eu trouxe dois para mostrar para vocês que são dessa época. Esse aqui, que é bem transparente, e esse aqui, ó, que também é um dos meus favoritos. Se um dia eu falar de dança, vocês me veem girando ele. Esse aqui, como ele é seda, ele tem um movimento que é uma delícia. E como são os tecidos lá, ele muitas vezes é de um jeito, uou, e depois ele muda para outro jeito, ó. Porque você não precisa costurar e ele tem muitas dinâmicas e estampas diferentes que você pode combinar dos mais diversos jeitos quando você quer desenhar isso. Temos muitas possibilidades. Tem gente aí que entende muito de pano. O pessoal da Festim tá aí. Oi, Tata. Suelen acabou de entrar. Ó, muito gostoso. Eu estou mostrando tecidos da minha época de Índia, que foi uma das viagens distantes culturalmente, se vocês quiserem, que eu fiz quando eu era novinha, né? Eu tinha uns 20 e poucos anos e abriu muito os meus horizontes, desenhou muito do que eu sabia fazer como viagem depois. Eu fiz Índia e Nepal em 2 meses de viagem. Foi bastante. Deu para conhecer muito as coisas das culturas por lá. E treinar, né? Treinar bem essa história de ter que se adaptar. Que é quando a gente precisa olhar o ovo no prato, pensar no que está na nossa gema, o que eu consigo fazer e o que eu só consigo influenciar. Então, nessa mesma linha, vou contar para vocês mais uma história. Quando a gente estava lá na Índia e no Nepal, eu tenho uma foto de uma aranha que era do tamanho desse tamanho, assim. Ela era maior que o meu dedo. Eu tirei a foto com o dedo em volta, assim. Não sou uma pessoa assustada com um bicho, não. Eu gosto de mato. Mas vamos dizer que o tamanho da aranha... Não, o tamanho que eu fiz também não era assim, não. Mas ela era um pouco maior do que um dedo. Cadê que a pessoa conseguia dormir agora? Porque... se era para negociação, ser com uma aranha daquele tamanho, eu já estava um pouco mais preocupada. E não necessariamente repelente ia resolver com a aranha indiana, né? Então, uma noite lendo, sem dormir, tudo bem, mas 2, 3, ainda mais viajando, não ia ser possível. Pois entrou um episódio que eu também gosto de contar, que eu acho que foi uma das negociações de maior sucesso da vida, porque eu precisava de um mosquiteiro. Eu precisava de uma tela para cobrir a cama para eu conseguir dormir. E eu estava viajando dentro desses amigos que eu conheci no primeiro dia no IMCA, já falei para vocês, na primeira noite, eles eram 3 irlandeses. E um deles não conseguiu aguentar mesmo
a viagem logo no início e resolveu ir embora. E adivinha? Ele tinha um mosquiteiro. Eu lembrava que ele tinha um mosquiteiro porque eu tinha visto amarradinho por fora da mochila. Vamos lá. Temos um conflito? Temos um conflito. Isabela quer muito aquele mosquiteiro, porque eu não queria um mosquiteiro qualquer de uma loja de tecido, porque ia me dar muito trabalho de prender. E ele já tinha aquele perfeito de acampamento. E ele estava voltando para Irlanda. Eu podia conseguir o mosquiteiro. Pois eu tentei, bolei as minhas estratégias, arranjei um monte de coisa. Meu Deus, o que é a gema? O que eu posso oferecer? Não tinha tanta grana assim na época, né? Mas, pô, vamos lá, aumenta o preço financeiro aí, deixa eu cobrar. Não, porque eu sou ligado a esse mosquiteiro, porque eu comprei não sei aonde. Olha, como a live tá quase acabando, a gente só tem mais 2 ou 3 minutos. Eu vou encurtar a história para vocês, mas essa eu consigo enrolar um tempão, porque essa negociação não foi de um dia só. Essa negociação demorou um tempinho um pouco maior e não tinha dinheiro que resolvesse a história. Pois vou contar para vocês o que resolveu a história. Eu já ia, essa passagem que eu fui para a Índia, por uma coincidência do universo, ou não, porque foi o que fez eu acabar puxando o assunto com essa galera da Irlanda, é que na volta eu já tinha uma perna comprada para voar para a Irlanda. Eu voei através de Amsterdã, então fiz uma perna na ida e fiz uma perna na volta, e a perna da volta já era para a Irlanda. Pois então, quando me ocorreu isso, falou assim, eu alugo e te devolvo o mosquiteiro com cláusula de segurança se alguma coisa acontecer com ele. E aí ele brilhou o olho que então tá, porque ele ia ter uma graninha, ele ia ter feito um negócio e eu ia devolver o mosquiteiro para ele depois. Só que eu já feliz que eu ia conseguir o mosquiteiro, ele não é que mudou de ideia, mas ele se tocou que quando eu fosse estar na Irlanda, porque só ia ser daí a 2 meses, ele não ia estar na Irlanda. Pois então... Pensa daqui, pensa dali, se eu não podia deixar com um amigo. Acabou que essa história resultou em eu avançar a minha viagem para a Irlanda quase uma semana só por causa do mosquiteiro. Não é só por causa do mosquiteiro. Vamos combinar que eu tinha acabado de conhecer uns irlandeses também. E uma coisa é você conhecer um país sem conhecer ninguém de lá. A outra coisa é você conhecer o país quando você conhece alguém do próprio país. E agora eu tinha lugar para ficar. Então eu paguei a diferença para antecipar a passagem. Isso estava na minha gema. Eu podia fazer, dado que eu não ia gastar com hospedagem lá. Consegui o meu mosquiteiro e passei o resto da minha viagem tranquila, porque o mosquiteiro ainda por cima tinha um preparo com alguma coisa que fazia com que, mesmo que os bichinhos pudessem encostar nele, ele não ia me picar através do mosquiteiro. Fala se não é uma boa negociação. É. E parte do princípio, se eu forçasse a mão com ele, se eu não equilibrasse emocional com racional, que foi a live de ontem, se eu não conseguisse ser criativa onde dava para influenciar, eu talvez não tivesse esse mosquiteiro comigo. Então, eu espero que vocês tenham curtido a live de hoje, que misturou o assunto da viagem com a história de persuasão, a plantinha que vai me ajudar a me despedir de vocês hoje é um bambuzinho japonês, que já que a gente está falando dos orientes, ele tem aqui muito disponível, ainda por cima está numa garrafa que mamãe fez para mim e que eu tenho até hoje, que ela enfeitou com essas coisas e colocou uma florzinha e mora mais um dos meus bambuzinhos japoneses. Esse aqui é o que fica na porta da minha casa. Então, um super beijo para vocês. Amanhã tem mais varanda. É sempre 1h da tarde, entre 1 e 1h30. E fica lá salvo para quem quiser assistir o início. Quem perdeu qualquer episódio, se quiser ver o de ontem, que também tem a ver com persuasão, já estão no YouTube. O link tá na bio. Se você escrever Isabela Sacramento lá, você me acha. Beijo, beijo, beijo. Chamem as pessoas pra varanda. A gente ainda segue enquanto tiver quarentena. Beijo, gente. Beijo, beijo. Um
excelente dia para todo mundo. Que vocês relembrem suas situações de viagem de hoje para amanhã, que aí a gente viaja tudo outra vez. Beijo!